Bom dia, gente. Recomeçando a gravação, mais uma vez eu esqueci de iniciar a gravação. Essa aula ela vai falar um pouquinho sobre como esse mundo exterior e as relações sociais da gente vem modificando o desenvolvimento desse adolescente que a gente está tentando entender e estudando. E aí uma coisa muito importante da gente ver, que eu já falei, né, antes de começar a gravação, é que a gente está passando no momento por um processo de mudança. É por isso que parece tão confuso tudo que está acontecendo. É por isso que parece tão sem arranjo, mas ele é um futuro maleável ainda. Vocês vão ver durante o decorrer da aula que ele é um futuro que ainda a gente não tem ideia de onde a gente vai chegar, mas a gente pelo menos tem como entender todo o processo que está acontecendo nessa transformação. E a primeira imagem que eu trago sobre essas influências externas é essa imagem. E aí eu queria saber se alguém quer comentar um pouco sobre essa imagem. Alguém abriu o microfone aí. Daniela. Oi, pode falar. Essa imagem aliada com o que você falar, me parece que é uma crítica ao fato de que... Dani, licença, mais alto, Dani, tá muito baixinho. Chega pertinho do microfone, por favor. Senhora, parece uma crítica mesmo, assim, de o quanto cedo todos nós estamos expostos a essa influência real. A gente sabe que é real. A mídia está aí, as propagandas e as vendas de produtos e serviços, e a gente cada vez mais cedo, né? A cada geração, mais cedo o acesso a esse chamado apelativo. A mim me parece isso. Beleza, é exatamente isso mesmo, assim. Valeu, obrigado, Dani. Daniela, né? Daniela. Então, o que acontece? Logo cedo, a mídia está dizendo pra gente que não faz mal comer hambúrguer, né? E realmente assim, é uma propaganda ousada. Quem trabalha com propaganda gosta muito de fazer essas coisas para chamar a atenção. Quem conhece um pouquinho sobre estratégia de marketing vai saber melhor do que eu falar sobre isso, né? A influência da mídia. Gente, alguém está com o microfone aberto e está dando um retorno para mim. Já consertei. A influência da mídia nessa construção da nossa identidade, na interferência do que a gente vai fazer e de como a gente vai criar os nossos filhos, né? É óbvio que o ato de amamentar talvez seja o ato mais nobre que a gente tem na raça humana, né? Em todas as raças mamíferas, mas principalmente na raça humana, que é a questão assim do melhor alimento para aquele momento da vida daquele indivíduo. E esse alimento vem da gente mesmo, né? Óbvio que eu não faço ideia do como é amamentar, do que é amamentar, de como é que são as sensações e as questões que passam pela cabeça da pessoa que está amamentando, mas é inegável a ideia de que isso é um dos atos que o ser humano tem, dos mais nobres, porque você está dando algo de si, diretamente de si, para outra pessoa, né? Talvez comparável à gestação, mas o manter a vida e o ato de amamentar, que você traz anticorpos para a pessoa, proteção, a gente sabe de todos os benefícios que tem esse processo de amamentação, e aí ele pega e coloca um pão com gergelim, que a criança, como se fosse a primeira refeição da criança e fosse tão saudável quanto amamentar, né? E aí realmente interfere em todo o processo. Eu conheço crianças que têm sido criadas sem esse tipo de alimentação. Eu conheço crianças que chegam à adolescência sem nunca terem tomado refrigerante. Talvez por um momento, por escolha delas, né? Mas também por um processo de escolha da família, né? De como a família pensa e processa
esse tipo de alimentação, mas são pouquíssimas as pessoas que você vê isso acontecendo, né? É óbvio que uma das questões de ir ao shopping com as crianças é você poder dar aquele lanche que vem com brinquedinho, não tanto pelo lanche, mas pelo valor agregado que aquilo tem. Você ter ido comer numa rede de fast food reconhecida internacionalmente, né? E aí vem a pergunta: já pensou sobre quantas vezes as propagandas publicitárias nos capturam a ponto de acreditarmos ser imprescindível possuir determinado objeto? Né? E aí é interessante que o processo de propaganda é tão massivo que o que acaba acontecendo com a nossa relação com os objetos é que a gente acredita que eles são importantíssimos para a gente. O quanto esse objeto passa a fazer parte das nossas necessidades diárias. É óbvio que cada um da gente tem coisas em casa e utensílios, cada um pensa sobre isso, e dentro das necessidades e possibilidades de cada um, isso faz mais sentido ou menos sentido. Mas a mídia, de uma forma geral, ela promove esse encadeamento de situações para que você possa estar sempre precisando daquele objeto que ela está criando e produzindo, né? Quanto mais você consegue relacionar as marcas para que se torne imprescindível, mais poder de inserção no mercado você tem, né? A ponto de acontecer coisas como isso aqui. Ai, meu Deus, o slide ficou errado. Eu vou parar só um segundinho, vou fechar o slide aqui para consertar o tamanho do texto. Gente, 2 segundos. Mas eu sei que vocês viram a imagem, eu fiz a revisão, não passei. Há um tempo atrás, vamos voltar, viu? Compartilhar novamente. Aqui, voltamos. Há um tempo atrás, eu sei que não sei quantos de vocês está reconhecendo essa imagem, reconhece essas pessoas. Mas há um tempo atrás, essa imagem foi quase que um divisor de águas para uma moda que vinha desde 2011 ocupando as redes sociais como um pequeno gueto e tomou uma proporção inimaginável, que é a ideia do unicórnio. Eu não sei se vocês sabem quem é essa moça, mas ela é Miley Cyrus. Miley Cyrus foi vista um dia andando num shopping com uma bolsa, um fone de ouvido e uma sandália, todos três de marcas específicas, com esse pijama e esse bonequinho, que é tipo um cavalo marinho rosa, aparentemente displicentemente andando pelo shopping, né? Aparentemente displicentemente. Mas ela está aí promovendo várias marcas ao mesmo tempo, né? Isso foi uma grande jogada de marketing na época, porque eu não sei se vocês conhecem a trajetória do unicórnio na internet. Algumas pessoas, na verdade, dando um pequeno resumo, né, na história, já partilhavam imagens do unicórnio, de unicórnios, por ser uma criatura mítica, por ser uma criatura colorida e por representar várias questões de pureza, de bondade, essa coisa toda, né? E começaram a estampar unicórnios em camisas. Só que isso desde 2011. Só que em 2018 isso explode mundialmente, quando alguns artistas famosos começam a usar principalmente pijamas no meio da rua de unicórnio, como se fosse uma fantasia. E aí era um tal de criança, menino e menina, querendo se vestir de unicórnio, que ninguém aguentava mais unicórnio. Tanto aniversário de unicórnio que existia que ninguém sabe, mas porque aquilo fazia um sentido na tendência do estar antenado com as coisas que acontecem. O representar-se como um unicórnio representava também fazer parte de um todo maior, né? Como diz o texto.
Alguns de nós, inclusive, estamos sempre atentos às últimas tendências da moda, vestindo marcas que determinam um lugar no seio de uma sociedade que privilegia imagens e aparência. A nossa sociedade só privilegia imagem e aparência, nada mais do que isso. A nossa sociedade, ela é pautada em imagens como essa, desse bebê. Ela é moldada a partir de que eu só pertenço se eu conseguir usar aquilo que está sendo utilizado, né? Eu não, a não ser a sandália que Miley Cyrus está usando, a bolsa eu não consegui reconhecer a marca, eu só sei a marca da bolsa e do fone de ouvido que ela está usando aqui, porque eu fui pesquisar e realmente era uma jogada de marketing. Depois todo mundo ficou sabendo que tem a questão dos patrocínios, né? A imagem da pessoa, do artista refletindo aquele produto. Por isso que algumas pessoas têm, principalmente jogadores de futebol, né, têm a sua imagem é, sendo patrocinada por determinadas marcas, e isso garante a roda girar desse mundo tendencioso que a gente vive, né? Agora, eu queria, antes de continuar, que, na verdade, a gente conseguisse responder essa questão para a gente mesmo. O que a gente faz que não é tendência e que não está ligado a essas questões, digamos assim, de forma a que a mídia desenvolva para a gente o que a gente tem que fazer? Alguém consegue identificar para mim se existe alguma coisa que a gente faz que não é tendência, que não é determinada pela moda? Alguém tem falando aqui, a Jamile falando no chat. Cadê? Vamos lá. Quem são essas pessoas? Que pessoas, Tatiane? Eu já vi pais colocando Coca-Cola em mamadeira de criança pequenininha. Assim, eu já vi pior, já vi pais botando o dedo numa bebida alcoólica e passando na boca de criança. Então, se Coca-Cola e bebida alcoólica são tão ruins quanto, né, assim, quem sou eu para dizer para aqueles pais que eles estão errados, né? Quem é Roberto na fila do pão? A Marcela fala que essa moda de se vestir de bichinho veio lá do Japão. Na verdade, sim e não. Vamos lá. Existe uma moda japonesa que hoje em dia está no mundo inteiro, que é a moda do cosplay, que é a questão de você criar um costume, né? Na verdade, é o termo melhor que eu posso traduzir, mas costume no sentido de roupa. Uma roupa que seja imitando algum desenho animado, algum herói de desenho animado, algum personagem de televisão. Ou seja, a gente vai chamar aqui de fantasia, mas você dizer para uma pessoa que faz cosplay que ele está fazendo uma fantasia, você está menosprezando a pessoa, né? Mas a ideia do cosplay vem do Japão, dessa questão de você realmente se vestir, mudar o cabelo, usar máscara, produzir você mesmo. Essa é a diferença do cosplay, que a maioria são os próprios pessoas que produzem a sua roupa, a arte está nisso, e que gerou no mercado esse tipo de pijama, por exemplo, que o Miley Cyrus está, né? Aí Jamile vem e fala. Exatamente. E tudo isso para promover o consumismo. Você, Ana Shirley, acertou na mosca, né? Para promover realmente o consumismo. Assim como os youtubers começaram a fazer shows, ser tema de aniversário, criaram a identidade de acordo com a sua marca própria, gerando modismo. Exato. Então é esse tipo de resposta que eu queria ouvir mesmo, assim. A mídia, de uma forma geral, e daqui a pouco eu vou chegar nos youtubers, né? Não quero antecipar essa parte dos youtubers. A mídia, de uma forma geral, faz com que a gente queira ter algumas coisas para ser reconhecido como algumas coisas.
Por exemplo, o fato de eu ter determinada marca de roupa mostra quem eu sou. Se a minha roupa não tem marca, é equivalente ao que acontecia no início do século, né, principalmente aqui no Brasil, quando a gente dizia que a pessoa não tinha eira nem beira. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas as pessoas que mais ricas conseguiam fazer as suas casas com uma proteção no telhado, né? E esse telhado tinha proteção para que os animais não entrassem na casa, para que desse uma ornamentação na frente da casa. E o nome dessa proteção que dava na telha chamava eira, né? Que é uma primeira proteção que acompanhava o movimento do telhado da casa, né? E aí, algumas pessoas que tinham um pouco mais de grana ainda, faziam a beira da eira, ou seja, que era o acabamento dessa ornamentação da telha. Então, se você não tinha eira nem beira, é que você não tinha grana, você não era ninguém, né? Só tinha eira e beira quem tinha. Aí, Fábio. É Fábio? Meu Deus, ele já falou aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Felipe. Felipe fala assim, até a tendência de ser diferente é uma vinculação da mídia atualmente. Felipe, essa história do ser diferente, para mim, é uma história que a gente tem que sentar numa mesa, tomar um Coca-Cola e comer uma pizza durante horas, porque o ser diferente é muito complexo, porque se você prestar atenção na tendência da pessoa que se diz diferente, ela acaba sempre imitando algo ou acompanhando uma tendência. Ah, mas você vê 10 adolescentes, cada um com um cosplay diferente de um desenho animado, de um herói de televisão, de uma série de TV diferente. Tá, mas todos são cosplay. Todos têm a mesma filosofia, ou seja, é um diferente que é igual. Então é uma discussão filosófica que a gente precisa ter. Alguém abriu. É porque eu não Fala. tenho esse negócio de chat, posso falar? Pode. Queria falar isso que o Felipe falou aí, de ser diferente mesmo. Que eu acho que, na verdade, a gente pensa que está fazendo escolhas, mas na realidade a gente não está, né? Porque você se veste diferente, mas não, mas eu sou diferente, não sei o quê. Mas você se espelhou em algo que já existe. Até essa coisa de você criar algo, né? E vira moda e todo mundo começa a criar algo, né? Então, acho que a influência é tão grande que é muito difícil a gente agir de uma forma única, né? Você está sempre se espelhando mesmo em alguma coisa da mídia, né? Então, pensa que se faz escolhas, mas eu acho que na realidade a gente não tem esse poder, talvez. Não sei. Exatamente. Não, exatamente isso. Eu acho que o que combina com a gente, Ozenilson, é especial pra gente, né? Faz sentido pra gente. E não precisa fazer sentido pro outro, né? Continuando o chat aqui, porque o chat está bem divertido hoje. Essa sensação do desejo é realmente quando você encontra na mídia ou na rede, de uma forma geral, algo que te identifica, isso se remete a um desejo diretamente para você. No caso do Japão, quem se vestia de bichinho não revelava sua identidade. A ideia era criar outra realidade para agir de forma diferente do habitual, pois eles são muito fechados com a fantasia, podiam ser mais divertidos, alegres, rir, falar alto, etc. Então, Marcela, a questão do cosplay fazia com que você tinha que interpretar o seu personagem. Quando você veste o cosplay, pensa um pouco no universo das drag queens, né? Não sei se vocês conhecem esse universo tão a fundo. Existe um artista ali, que pode ser um homem ou uma mulher, né, que se transveste de uma persona que é a drag queen dela. Dela, eu falo pessoa, certo? E aí a drag queen é outra personalidade diferente da pessoa. Às vezes é muito parecida as duas personalidades, mas outras vezes, na maioria dos casos, é um personagem, né? Um personagem tem que ser encarado aquilo como um processo artístico também,
Vi isso em Alagoas, na cidade de Marechal Deodoro, Eribeira. Exatamente. Lá em Marechal Deodoro, é onde a gente vê isso com mais facilidade, e o pessoal realmente comenta sobre essa questão, Daniela. Eu fico até com vergonha de que isso lá é muito. As pessoas fazem muita questão dessa coisa em Maceió, né, de ter Eribeira. É uma coisa bem cultural de lá, realmente. Mas no contexto que digo do diferente, é do padrão modal, sair da mesmice. Então, aí vem o que o Zenildes disse, viu, Felipe? Que você sai da moda e entra na moda. Você fica preso nesse universo. Vocês vão perceber daqui a pouco como é que eu digo que vocês vão ficar presos nisso. Não consigo acompanhar os slides. Tenta entrar e sair de novo. Sim, mas tá parado nos slides, Tatiane. Eu tô parado nos slides. Agora que eu tô andando, agora que eu vou mudar. A sociedade de consumo na qual vivemos, isso é Bauman, como base na promessa de satisfação dos desejos, de forma que nenhuma outra sociedade anterior alcançou, mas essa promessa só permanece sedutora se o desejo continuar não realizado. Assim, a busca pela falsa satisfação gera um círculo vicioso que nos leva ao consumo insaciável, movimentando toda uma indústria que alimenta a nossa sociedade de consumo. Então, Bauman, quando traz essa ideia de sociedade de consumo, que a gente vive, eu até tenho que esconder a cara para isso, porque eu sou o exemplo fiel da sociedade de consumo. Né? Eu tenho aqui um objeto que é consumo puro, porque desde o primeiro desses que eu tive, que foi a Series 3, né, o iPhone 3, desde o primeiro desse que eu tive, enquanto telefone pessoal, eu nunca tive outro. Né? Para mim, eu venho acompanhando esse telefone, aí eu dou várias respostas, como, por exemplo, é um produto durável, é um produto fiel, é um produto que eu não tenho grandes problemas, é um produto que não trava, é um produto que funciona, que me dá a resposta que eu quero. Eu dou várias respostas para quem quiser me dizer por que eu uso esse produto, mas é óbvio que ele vem com um status. É óbvio que ele é sedutor de uma força tal que é muito mais o status de tê-lo do que realmente buscar excelência em produtos. Até porque ele já foi superado como produto há muito tempo. Só que ainda o status ainda continua, né? E aí o que é que eles fazem? Para manter a sociedade aquecida, a cada 6 meses eu lanço um modelo novo. Não que eu tenha e mude o modelo a cada 6 meses, mas faz com que as pessoas acreditem que aquelas pequenas mudanças sejam necessárias. É algo que antes eu não tinha no aparelho, que na época que eu comprei essa versão que eu utilizo agora, ela era completa, mas eles sempre conseguem colocar algo a mais, colocar um detalhe a mais que faz com que você gere a ideia do consumo, né? Gere a ideia do querer continuar precisando daquilo ali, e que você não precisa, né? Existe um vídeo chamado A História das Coisas, que eu vou botar depois para vocês, o link para vocês assistirem, e a palestrante lá da História das Coisas fala exatamente isso, assim. Eu estava querendo ouvir as notícias e fui comprar um radinho, e entro na loja, chego na prateleira, encontro um rádio de pilha pequeno que custa $4. E aí ela para pensar sobre aquele produto em si. Porque você olha para aquilo e você pensa assim no que foi envolvido toda a construção, o plástico, a matéria-prima para produzir
todos os componentes eletrônicos, né? Não dá um custo de $4. Tem uma coisa errada aí. Então alguém está ganhando com isso que não é exatamente a pessoa que está vendendo ele na loja, né? Ah, exatamente, assim, a sociedade brasileira não é tanto assim com coisas, né? A sociedade brasileira nem faz fila para tanta coisa, né? Se eu acompanhar o chat, eu não consigo dar aula. Mas está muito interessante o chat de vocês, né? O adolescente, ele é pego nesse turbilhão de coisas, nesse turbilhão de informações, de propagandas, que realmente cria nele esse desejo de que o que eu tenho já não me serve mais e agora eu preciso ter a outra coisa. E aí, eu geralmente, assim, por que eu sou hoje uma pessoa tão mais comedida com os consumos meus? Porque quando eu era adolescente, meus pais eram pobres, né? Não podia ter o que eu queria. Quando eu conseguia ter aquela coisa que eu desejava tanto, que eu levava para a escola para mostrar às pessoas aquilo, por exemplo, tem uma mochila da Company. Eu vou falar isso, eu sei que 90% da sala não vai saber o que é ter uma mochila da Company. Mas eu tive uma mochila da Company. Quando eu cheguei na escola com a mochila da Company, a moda não era mais mochila da Company, era levar os livros na mão. Eu achava um absurdo isso. E que agora? Como é que eu vou fazer? Aí tinha um tal de um cinto que o pessoal inventou lá de moda, que amarrava os livros, você conseguia levar nas costas. Era um desastre, né? Eu disse, não vou usar isso não, porque do jeito que eu sou desastrado, é melhor usar minha mochila da Company mesmo e esperar a próxima moda, né? Mas a velocidade gera o desperdício. Gera a ideia de que, por exemplo, eu tenho outros aparelhos telefônicos que estão encalhados. O que eu comecei a fazer? Eu não conseguia vender, dizia que ia vender, não conseguia vender. Tinha um apego muito forte, mas comecei a perceber que eu não precisava deles. Eu comecei a dar os aparelhos que eu não precisava. Dar para pessoas que precisavam daquele aparelho, né? A não ser quando eu trocava porque realmente estava quebrado. Sério que tem gente nessa sala que conhece mochila da Company? Ai, meu Deus. Só tem velho nessa sala. A mochila da Company era a melhor que tinha. Ainda é. E aí falando dessa questão do consumismo, eu trouxe aqui duas imagens, né? É comum se pensar, embora seja possível mostrar de maneira incorreta, que aquilo que os homens e mulheres lançados ao modo de vida consumido desejam e almejam em primeiro lugar, a apropriação, a posse e a acumulação de objetos valorizados pelo conforto que proporcionam e ou o respeito que outorgam os seus donos. Você vê uma pessoa com um celular desse, você pensa logo, nossa senhora, né? É rico. Não é rico. Guardou dinheiro durante 3 anos para comprar aquele aparelho. E aí, essas duas imagens eu peguei na internet, né, que é chamado de brand, né, são as imagens que elas representam, e elas, para mim, eu não sei para vocês, né, mas para mim elas representam posturas diferentes de marca, né? É óbvio que a imagem de cima, essa daqui, eu não sei se vocês conseguem ver o ponteiro, ela traz coisas muito mais glamurosas. A Coca-Cola, a Apple, o Google, o Facebook, o Twitter. Aqui tem uma loja de cafés que é extremamente conhecida em São Paulo e tudo, no mundo como um todo, pela brincadeira que você pede você vai pedir o seu café e eles pegam o seu nome ou o milkshake, o que seja, pega o seu nome e coloca no copo. E aí, assim, quando é um nome esquisito, nossa, vem cada coisa interessante, mas de uma forma geral é diferente das marcas de baixo. O ter e o possuir as marcas de baixo não geram esse status. Por mais importante que essas marcas de baixo sejam, por mais fortes que elas sejam, você não sai na rua
ostentando uma bolsa da Bombril, né? Uma calça, sei lá, da Maisena. Não é interessante você sair para ir passear com a caixa de Maisena, né? Não falo nem uma lata de leite moço. Lata de leite moço é sempre interessante, né? Para qualquer ocasião. Qualquer colher de chocolate, um pouquinho de tempo no fogo já transforma uma vida. Mas são imagens que diferem da ideia. São tão confiáveis quanto as de cima, mas as de cima trazem status. As de baixo trazem talvez o conforto, né, da realização, né? Então, mas agora parem de reclamar da sociedade de consumo e lembrem-se dos nossos adolescentes, certo? Eu acho que o exercício que vocês têm que fazer é esse. Tá bom, quando eu voltar eu quero brigadeiro. Eu já estou logo avisando. Pronto, eu quero pegar o ponto que Tatiane colocou, certo? Que ela fala assim no chat, né? Para quem não está lendo o chat. Acho que os adolescentes são os mais atingidos nesse sentido devido ao impulso pela satisfação do desejo. É exatamente eles o foco de todas, não. Da maioria das propagandas de televisão massivas. É para eles, é o ser jovem, é o adulto jovem que é mostrado ali, né, com força, com afinco, com intensidade, com leveza. Quando um influenciador digital está com algum produto, tenha certeza que ele ganhou aquilo de graça, mas não é totalmente de graça. Ele está ali recebendo aquilo para fazer uma propaganda, para mostrar para as pessoas o quanto é bacana e legal. Existe nessas questões de rede social uma coisa chamada unboxing, que eles recebem presentes, né, os youtubers recebem presentes, os influenciadores digitais recebem presentes, e eles abrem um presente para todo mundo ver o que eles ganharam. Olha que interessante, né? Não tem essa coisa da privacidade. Poxa, eu ganhei um presente de alguém, eu vou abrir na privacidade e vou ver o que eu ganhei. Não, eles mostram para vocês a caixa lacrada, eles passam essa imagem, essa mensagem de que o prazer de abrir uma caixa de presente, né, e saber o que foi que te mandaram, né? E é essa sociedade de consumo que eu quero que a gente reflita sobre o adolescente que a gente está querendo entender, né? O que é que essa sociedade influencia nesse adolescente e como ele é modificado internamente. E aí a visão que vocês estão tendo é a visão verdadeira da ideia de que, Vanessa, obrigado, né? O branding diz respeito à gestão de marca, tem a ver com o posicionamento da marca no mercado. Beleza. Então, assim, eu não sabia disso, mas faz todo sentido para mim, porque é justamente o que tem nesse slide, né? São marcas confiáveis nos dois slides, mas de uma forma geral eles têm posicionamentos diferentes. Por exemplo, eu queria que vocês olhassem uma propaganda da Coca-Cola que vende Coca-Cola. É um exemplo, um dos exemplos dessas marcas onde o melhor é ter do que ser. Se você prestar atenção, na verdade, as propagandas da Coca-Cola são propagandas que falam de pessoas com comportamentos ditos socialmente interessantes e importantes, pensando no todo, né? Desde as primeiras propagandas da Coca-Cola, que ela vem montando uma imagem de que, na verdade, ela é um produto onde as pessoas abrem a felicidade. As pessoas que o consomem são felizes. Então, ele não vende diretamente a Coca-Cola, ele vende uma ideia de felicidade, né? E é uma ideia de que você, ao consumir Coca-Cola, você vai ser uma pessoa feliz. Essa é a resposta que eu sinto de todas as propagandas que eles fazem dessa marca específica. Mas eles não falam sobre os riscos e os problemas que podem acontecer, o consumo exagerado de qualquer um desses itens. Mas eles falam que existe um posicionamento da marca. Existem propagandas de Coca-Cola que, se a gente
tivesse tempo, eu passaria para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, que falam sobre desenvolvimento sustentável. E que está lá a marca da Coca-Cola. Ela é a empresa que promove isso. Então, entre escolher pode ser ou Coca-Cola, eu vou escolher Coca-Cola porque pelo menos ela ajuda a sociedade. Eu vou escolher uma das duas. Esse é um fato, né? E aí eu pergunto a vocês, qual é a nossa responsabilidade enquanto psicólogas e psicólogos, enquanto sociedade, nesse ciclo vicioso de consumo? Percebam que, enquanto psicólogas e psicólogos, está entre parênteses, porque a pergunta que é feita no texto é a nossa responsabilidade como cidadãos, mas existe uma ética política do psicólogo e da psicóloga frente a essa sociedade de consumo, né? Não que o consumo seja ruim, e é isso que eu quero que vocês entendam. A gente vive numa sociedade capitalista e isso não vai mudar. Percebam que a gente está num momento agora, atual, e fazendo uma crítica política, que a gente precisa ser crítico politicamente. A gente está num momento atual onde o mundo todo está enfrentando um problema, o mundo inteiro está enfrentando um problema, que não sabe ainda a solução. Existem relatos de soluções que funcionam aqui, funcionam ali, e ainda está se testando, mas não existe. Como, por exemplo, existe para alguns tratamentos específicos de algumas doenças já validados e vistos cientificamente. Mas para esse momento atual, a gente ainda não tem uma resposta definitiva, a não ser evite ser contaminado e para isso fique em casa. Se você pode, fique em casa. Se você pode. Se você não pode, se você é das linhas de frente, e daqui a pouco nós, psicólogas e psicólogos, vamos precisar estar também na linha de frente, porque as pessoas vão começar a precisar dos nossos serviços para entender um pouco o processo de estar consigo mesmo, né, e também o processo do adoecimento. Enquanto sociedade, qual é o nosso papel? Enquanto gestores de saúde, enquanto personagens no relato atual, qual é o nosso papel? E aí você vê iniciativas de algumas pessoas, né, sendo mais claro do que isso impossível, de que o mais importante é a economia não quebrar. Nesse momento, a economia quebrar é um fato, vai quebrar. Mas existem muito mais pessoas preocupadas em perder dinheiro, no dinheiro que vão perder, do que perder a vida. E aí qual é a nossa responsabilidade? Essa. Conversar e estar disseminando a ideia de que o momento agora não é de pensar em lucro ou de perdas do capital. O momento agora é pensar em comunidade e sociedade e depois reestruturar-se economicamente. Depois estruturar-se economicamente, né? Só que não é essa a tônica da briga e da disputa. A tônica é que alguém quer salvar vidas e alguém não quer perder dinheiro. Como é que a gente pode, né, lutar contra isso? Qual é a nossa responsabilidade frente a isso, né? De pessoas que estão menosprezando o afastamento social, menosprezando mesmo. E assim, existem bairros que as coisas funcionam como se nada tivesse acontecendo. As pessoas estão com medo? Estão. Mas se houvesse uma política voltada para impedir que as pessoas tenham a necessidade de sair de casa, só saíssem no momento em que eu preciso reabastecer minha cozinha, reabastecer aquilo que eu estou consumindo, ou seja, moderadamente, como, por exemplo, em Wuhan, não sei se vocês sabem, as pessoas foram proibidas de sair de casa e era delegado uma pessoa por família
um cadastro social lá que poderia sair de casa. E essa era a única pessoa da família que podia sair de casa para realizar compras na rua, essa coisa toda. E se qualquer outra pessoa da família fosse vista, era presa. Existem países na Europa que a multa é de mais de R$ 1.000 se você for visto na rua. E eles vão pagar essa multa, porque em países sérios, essas coisas funcionam desse jeito. Em países que não são sérios como o nosso, as pessoas ficam dizendo que você pode sair na rua, você deve sair na rua, né? Não estou olhando o chat, porque senão o meu discurso não acontece, viu? Mas eu vou olhar já o chat. Tarará, tarará, ainda mais no conceito de família unificadora, Coca-Cola, capitalismo. Vocês estão metendo um pau aí, hein? Então, vamos lá, Sueli, sobre a história do rapaz que está fazendo exercício físico. Eu moro num bairro aqui, na cidade de Salvador, que tem uma orla enorme, onde o que as pessoas mais fazem na orla aqui pertinho de casa fica a pelo menos uns 500 metros aqui de casa, esse lugar que eu estou falando. As pessoas geralmente usavam para fazer exercícios físicos. Você passa qualquer hora do dia ou da noite e você vê pessoas correndo. Fazer exercícios físicos não está proibido, sair de casa não está proibido. O que está proibido é a aglomeração de pessoas. Então, assim, o meu receio sobre isso, como pessoa sedentária que gosta de ficar em casa, é que daqui a pouco as pessoas vão começar a voltar a andar na rua como se fosse fácil. Mas de ontem para hoje, nós dobramos em 100% o número de casos confirmados dessa doença. Então, é disso que eu estou falando. As pessoas precisam entender que, assim, tem gente que sai para fazer exercício de forma moderada. Observa na rua se tem muita gente e vai. Isso não é proibido ainda no nosso país. Desde que você mantenha mantenha como é que se diz? Mantenha o processo do afastamento social. Se você perceber que tem aglomeração, você não tem que ir naquele lugar, certo? E aí, só respondendo a sua próxima fala, né? Toma muito cuidado quando você fala essas coisas, se baseia na ciência. Leia todas as coisas possíveis, imagináveis, antes de dar a resposta sobre o que você está falando, né? Menospreza o remédio para salvar vidas. Bom, por exemplo, você prefere ficar viva e cega? O remédio que salva a vida pode te deixar cega. O remédio que salva a vida pode te deixar com sequelas. É isso que você prefere? Porque ele só é usado em casos emergenciais, tem sido utilizado inicialmente, e é a recomendação de quem é médico, não sou eu, né, da Organização Mundial de Saúde, não é minha, é nesse sentido. Então, entende que a gente precisa pensar na sociedade que não quer o consumo, porque consumir remédio é sociedade de consumo. Sim, o lockdown ainda não foi. Cadê Marcela? Marcela tá lá em cima. Ô, Marcela, peraí, que se eu só ler. Cadê Marcela? Repita aí de novo, Marcela. Cadê a sua fala? Independente das informações sobre os malefícios sobre determinados produtos, por exemplo, a Coca-Cola, as pessoas continuam consumindo, mesmo sabendo que uma lata de refrigerante tem equivalente a 5 gramas de açúcar. Não é um pouquinho mais, viu? Um terço da lata é só açúcar. Vemos isso agora quando o ministro da Saúde está falando o tempo todo sobre a importância da resposta científica no combate à pandemia, mas as pessoas continuam duvidando, tanto na palavra dele quanto da própria ciência. Isto é um reflexo da falta de informação e o desinteresse da grande massa em saber a verdade, porque saber não é só poder, também é responsabilidade. Quanto mais sabemos a nossa responsabilidade. Perfeito. Eu só quero colocar uma questão para você entender a diferença, acrescentar na sua fala.
na próxima vez que você refletir sobre isso. Existe uma diferença entre consumir a Coca-Cola e atender às determinações médicas de uma pandemia. Qual é a diferença? E qual é o nosso papel nessa diferença? Quando eu consumo Coca-Cola, eu estou deliberadamente resolvendo sobre isso. E aí eu modero, não modero, uso muito, uso pouco, né? Então eu estou me atingindo. Eu não sei se eu estou incentivando pessoas a consumirem, mas eu estou me atingindo. Isso só diz respeito a mim. Mas qual é a questão de você ir contra as determinações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial, da OMS? É que a sua ação pode influenciar na vida de outras pessoas. Essa é uma diferença marcante. Essa é uma diferença enorme. Entenda? Entende? Ah, beleza, obrigado. Você repetiu aqui de novo. É uma diferença muito grande. Então, o que a sociedade de consumo fala? Que é responsabilidade de cada um sair ou não de casa. Não! Não é responsabilidade de cada um sair ou não de casa. Porque uma pessoa que que sabia que estava contaminada, saiu da cidade dela, viajou de avião, foi para um casamento e contaminou várias pessoas. Era responsabilidade só dela? Não era. A gente está falando de coisas diferentes. Percebam que a gente está falando de coisas bem diferentes. Alguém quer falar alguma coisa? Daniela. Oi, Daniela. Aumenta de novo ou fala um pouquinho mais alto no microfone. Tá. Sobre Pode essa falar. sobre essa questão que você está falando aí, eu entendo que é cidadania, né? Quando você tem respeito ao outro. E no exemplo que foi dado aí em relação ao cara que estava na orla, é claro que o lockdown ainda não foi decretado, nem que é proibido a gente sair às ruas. Mas o que me incomodou nessa história é que, assim, algumas pessoas, a maioria das pessoas, na atualidade, está partindo para o sacrifício de fazer o isolamento. É um sacrifício. Principalmente para quem tem, por exemplo, crianças como eu. A gente prender crianças, eles são mais difíceis de compreender a gravidade do problema. E aí a gente parte para esse sacrifício em nome da cidadania e vê que algumas pessoas, por não suportarem, enfim, cada um com suas razões, vão às ruas. Quer dizer, para esse cara e tantos outros se exercitarem nas ruas vazias, muitas outras pessoas estão partindo para o sacrifício de se abster de fazer. E isso não é justo com quem está passando o sacrifício de se abster, entendeu? Concordo. Então, claro que não está proibido sair às ruas, mas temos que pensar do ponto de vista da cidadania mesmo com o outro. Quer dizer, a grande sociedade, a maioria das pessoas se abstém para alguns poucos se exercitarem, não é justo, entendeu? Então, essa é a minha fala, porque quando eu vi essa reportagem, não só porque ele é um repórter, não só porque ele faz a crítica nos jornais a quem está fazendo isso, mas ele próprio vai fazer isso. Quer dizer, qual é a mensagem também que ele está passando com esse comportamento? Então, se o sacrifício é de um, o sacrifício é geral, não pode ser de alguns. Era isso que eu queria falar. Não, então, o que é que acontece? Mas essa a diferença do que você está falando, que marca, né, realmente, é por ele ser uma pessoa que é influente. Você entende? Aí vocês entendem agora o que é que eu estou falando sobre influência, né? Algumas pessoas, e a gente, por exemplo, eu no caso, enquanto professor, sou influenciador. É óbvio que o meu comportamento ele precisa ser exemplo. Enquanto psicólogo, na hora que eu faço alguma coisa, olha, o psicólogo fez determinada coisa, né? O psicólogo fez isso e fez aquilo, né? Então, assim, é óbvio que a resposta social de quando é uma pessoa que é influenciadora é muito maior. Quando você pensa na ideia do sacrifício. Ah, ele não tem família, ele não tem filho em casa, não precisa cuidar. Ou então, de repente, tem filho e fugiu dos filhos. Eu não sei. Tô loucubrando porque essa história especificamente da saída dele, era o que eu estava falando no começo, mas quando eu vi algumas falas de vocês eu me perdi. O sair para correr na rua ainda não é o problema.
Ainda não é o problema, porque ainda existem lugares que não tem tanta gente. Então, por exemplo, Daniela, no seu caso, assim, você pode, de repente, observar algum ambiente que não seja a praia, por exemplo, que não tenha muita gente, ou algum horário no prédio que você mora, se você tiver isso, por exemplo, e não tiver tanta gente no parque, descer com os filhos se entendo, eu vou chegar lá no sacrifício. Descer com os filhos e passear com eles para sair um pouquinho e arejar da casa. De forma controlada, sem passar a mão no olho, sem passar a mão aqui. Só que aí, quando você pensa em criança, você pensa que a criança vai se sujar, vai passar a mão em todo quanto é canto, vai passar a mão na boca e para se contaminar é daqui para ali. Concordo. E eu que não tenho filhos, realmente não sei o quanto é complexo esse processo, mas entendam que ainda existem alternativas, né? E o que essa pessoa fez, o que esse repórter fez, menosprezando o sacrifício dos outros, é realmente digno de você tomar muito cuidado, né? A, a, a ideia do sacrifício das pessoas é entender que nesse momento algumas pessoas estão sim se sacrificando, mas hoje, por exemplo, estava passando reportagem logo de manhã e desde ontem falando da feira que as pessoas vão comprar os produtos para fazer a ceia de, de Semana Santa. Comprar peixe, não sei o que. É óbvio que é matéria paga. Desculpa o seu processo aí, se o termo é esse, mas assim, eu estou em isolamento social, mas eu estou incentivando que as pessoas vão no mercado comprar peixe. Tem alguma coisa errada nessa história. O consumo está falando mais alto mesmo, novamente. E eu entendo o quanto é esse processo de sacrifício, certo? Entendo que não há um meio termo. Ou você fica chateado ou não fica, certo? Porque você está fazendo e está vendo que pessoas, principalmente influentes, não estão fazendo. E isso é ruim também do mesmo jeito. E é nosso papel apontar o dedo num certo sentido, mas no sentido de apontar o dedo para mostrar, você está errado, você precisa repensar sobre o que você está fazendo, certo? Só finalizando, para não deixar no vácuo, Sueli, faz a seguinte, Sueli, pesquise, né? Não use dados, nenhum dado de WhatsApp. Essa fala que você está tendo parece fala de WhatsApp. Não use dados de WhatsApp. Pesquise. Pegue as referências do Ministério da Saúde, dos laboratórios médicos, veja a bula e entenda do que é que você está falando. Pesquise. Não utilize respostas de WhatsApp, certo? Tomem muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, certo? Gente, vamos para frente. Cheguei neles. Olha aqui. O que é que eu queria falar há algum tempo, né? Dessas influenciadores, e aí esse fato do cara correndo lá na rua é o contrário de que, por exemplo, os maiores influenciadores dos jovens e da gente na internet, no YouTube de uma forma geral, influenciadores digitais, tem feito. O que é que tem ocorrido, né? Eles têm feito coisas isoladas, mostrado material novamente isolado. Por exemplo, dá um exemplo disso. O Whindersson Nunes há muito tempo que não postava regularmente vídeos feitos sozinho em casa. Por quê? Porque ele estava em turnê mundial, estava viajando, então ele postava coisas no hotel, postava coisas na cidade, mas não postava mais coisas dele mesmo no canal. O que é isso aqui? Esses são os 10 maiores canais de YouTube no Brasil e no mundo. Na verdade, esses são os 10 mais do Brasil, né? Só de brasileiros. O que é que quer dizer esse slide, basicamente, né? O que é que o jovem ou adolescente tem assistido? O que é que o brasileiro tem assistido? Né? E o que eu queria mostrar, na verdade, é que existe ao mesmo tempo que existe uma tendência, existe algo que é
é comum, é incomum, desculpa, comum não, incomum nesses canais. Por exemplo, o canal mais visto no Brasil, o que tem o maior número de inscritos, é o do Condzilla. Se vocês na sala não conhecem Condzilla, você não sabe o que é tendência mundial, né? Porque Condzilla não é só um dos maiores do Brasil, ele está na lista dos 10, que é a próxima lista que eu vou mostrar. E é um canal que começou produzindo de um rapaz que morava numa comunidade carente. Ele começou a produzir vídeos do pessoal de lá e cresceu de forma inimaginável. Hoje em dia esse canal produz, além de músicas, né, de pessoal, de artistas que hoje são famosos, né, ganha muito dinheiro. Ele também está começando a produzir séries de TV ou séries para internet, né, de streaming. O segundo canal, e olha quantas pessoas tem inscritas no canal dele. 54 milhões de inscritos, né? São, assim, na verdade, para mim, é um número imaginável de pessoas, né, nesse sentido. O Whindersson Nunes, que é o segundo canal, tem quase 20 milhões a menos de pessoas. O que são 20 milhões de pessoas? Vocês conseguem imaginar isso? Né? E o canal deles é basicamente de comédia, né? São falas, são, na verdade, textos tirando sarro da vida dele, da vida pessoal. E uma coisa que é extremamente interessante nesses canais, nesse canal do Whindersson, e do terceiro colocado, que é do Felipe Neto, que também ele gosta de um pouco de humor, mas daqui a pouco eu falo mais dele. É interessante que, assim, o pessoal que vamos lá. Que é interessante que o canal ele é politicamente correto. Uma coisa que, que fez e que, no meu ponto de vista, faz com que eles sejam tão grandes assim, é trabalhar com politicamente correto. Como é que é isso? Existia um caminho no humor brasileiro que tornou-se um divisor de água entre o que é legal você fazer piada e o que não é legal você fazer piada, né? O que é legal você fazer humor e o que não é legal você fazer humor. E aí, de um determinado ponto de vista da engrenagem das coisas, mostrou-se que o humor ele tem que ter limites. E as pessoas que achavam que não, que você pode tirar sarro e brincar com tudo, começaram a ser diminuídos e menosprezados da rede como um todo, né? E aí você vê, por exemplo, aqui, ó, ai meu Deus, quem é o cara? Cadê? O canal Canalha, que já foi um dos maiores canais do mundo de humor, né? Perdeu muitos assinantes porque continua dando algumas declarações que se tem por trás um cunho racista, por exemplo, às vezes faz piada com o que não deve, né? E ele perdeu muitos patrocinadores, né? Tem conseguido talvez desses canais todos é o único que eu não tenho nenhum tipo de nem de inscrição nem de visualização, como o pessoal está dizendo assim, nunca parei nem nunca vou parar para ver Felipe Neto. E aí vem a questão do psicólogo, da psicóloga. Aí o que eu estava falando primeiro é um pouquinho do cadê? Uma coisa que é importante a gente saber, né? Importante a gente falar, né? O papel do psicólogo, da psicóloga que vai trabalhar com adolescente, infelizmente, Felipe, não é fazer isso que você está falando. Nunca vi nem o Whindersson, nem ninguém. Entendo que você não precisa gostar. Esse é o problema.
né? Eu aprendi isso há muitos anos atrás, mais uma vez, com o Mário Sérgio Cortella, né? Que é uma pessoa que eu gosto muito de citar, que é importante a gente saber o que os jovens ouvem e veem, e o que é que tem influenciado eles, né? Então, assim, por mais que o canal Canalha seja um dos canais que eu não acompanhe, de vez em quando alguma coisa chama a atenção para esse canal, eu vou lá e assisto o que está acontecendo. Porque eu prefiro estar hiper informado do que não saber como comentar aquilo. E para trabalhar com adolescente, só desse jeito. Parece que é um ciclo vicioso que não tem fim. Porque as conversas de adolescente, eu participo de 2 grupos que tem muitos adolescentes, né? Elas são muito rápidas e cíclicas. O processo é muito. E daqui a pouco eles voltam no assunto lá em cima, como se não tivesse parado em momento nenhum. A discussão volta de uma velocidade avassaladora, rapidamente. Então, estar ciente do que esses canais estão produzindo é nosso papel. Estar ciente do que essas pessoas estão falando é nosso papel. E aí, puxando a sardinha para esses 3 primeiros, né, o tipo de produção musical que o Condzilla tem feito faz com que, por exemplo, esse canal aqui, ó, o 6º canal, o GR6 Explode, começasse também a ter visibilidade num momento em que o funk explode por causa do Condzilla, né? Seria mais interessante, mais legal se você, por exemplo, tivesse somente um tipo de canal. Aí você perceberia mais fácil, seria mais fácil escolher o melhor canal de todos, né? Para você assistir. Mas, por exemplo, muita gente dizia: não vou assistir Lucas Neto nunca, não vou deixar meus filhos assistirem Lucas Neto. Assista com seu filho Lucas Neto. Veja quais são as bobagens que ele está produzindo. Há um tempo atrás, o YouTube ele parou de dar dinheiro para os YouTubers que faziam conteúdo infantil. Então, por exemplo, o canal do Lucas Neto e o canal da Galinha Pintadinha, esses 2 canais aqui, por terem conteúdo para criança, não tem propaganda neles, mas eles também não monetizam, eles não ganham dinheiro, especificamente com o canal. Né? O canal da Galinha Pintadinha chegou a ser um dos maiores canais do Brasil. E só não é maior porque a maioria dos pais baixam os vídeos para o celular prefere do que assistir online, né? Gasta menos créditos, né, para botar os filhos lá concentrados em alguma coisa, né? Mas de uma forma geral, saber o que é que essas pessoas estão produzindo é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade enquanto psicólogos que pensamos em trabalhar com adolescente, para entender o que é que eles estão vendo e ouvindo, né? Então, Lucas Neto já foi sem noção demais. Assim, essa coisa do tomar banho de Nutella, ele não faz mais. É por isso que eu digo a vocês, as coisas mudam. As coisas do passado dele realmente não são muito boas, não. Por exemplo, o Felipe Neto tem anos que não fala palavrão. Vocês sabiam disso? Sabiam que o Felipe Neto é um dos influenciadores digitais que mais defende a comunidade LGBT hoje no Brasil? E ele não é LGBT? Foi uma bandeira que ele pegou para defender. Por likes, é óbvio, eu não estou dizendo que não é. Quem é o influenciador digital, quem é o artista que aparece, Miley Cyrus que aparece com a roupa despropositadamente. Ninguém faz isso no mundo. Né? Eu não produzo nenhum tipo de trabalho que não pense em rentabilidade. O resto para mim é lazer. Mas se for para trabalhar, para mim sempre tem um retorno. Qualquer pessoa é assim. Roberto, mas qual é o retorno de um trabalho altruísta? O retorno do trabalho altruísta é um retorno pessoal, intransferível, mas tem um retorno. Eu não estou falando de financeiro, sempre, mas sempre tem um retorno, né? Então assista, Ana, o canal do Felipe Neto
hoje os vídeos atuais de Felipe Neto e tire suas conclusões. Ah, mas a minha filha assistia e tem uns vídeos bem esquisitos. É isso que eu estou dizendo. Mudou muito, sabe? Mudou muito. Então, por isso que a gente, enquanto pais e mães, outras responsabilidades é assistir junto. Falando dos maiores canais do mundo, né, dos 10 mais. Olha quem está aqui em sexto. O Brasileiro Condzilla, né, canal de música. E aí, quando você vai para a tendência mundial, dá para perceber que realmente, assim, esse Cocomelon, né, é um dos canais mais vistos no mundo inteiro, né? Que na verdade ele é um canal infantil de entretenimento de personagenzinhos, como é que chama? Personagens tipo Galinha Pitadinha, assim, esqueci o nome, digitais, né? Mas o que mais impressiona é que, assim, que canais de música e produção de vídeo é o que mais funciona na rede. E eu tava achando estranho que, por exemplo, por mais que no Brasil a gente não tenha, mas no mundo, os canais de esporte, o 7 e o 8 aqui, tá vendo? Desculpa, o 7 e o 10, são dois canais de esportes que estão entre os 10 mais. Né? O WWE é um canal de luta livre, daquela luta livre, sabe? Aquele estilo de luta livre que não é o MMA, que não é de verdade mesmo, é muito coreografada. Esse canal é um dos mais vistos do mundo. E o Dudo Perfect é um canal de amigos que se reúnem para discutir sobre esportes e para jogar vários esportes. Então, percebam que a tendência mundial do que o jovem tem visto é música e coisas de entretenimento. A grande tendência mundial, né? Eu só quero abrir espaço para esse 4 aqui, o 5 Minutes Craft, que são canais de faça você mesmo, né? De que ensinam você a fazer coisas. Esses canais têm crescido muito, principalmente agora na época da pandemia, que as pessoas estão muito em casa. A tendência é que ele ganhe alguns milhões de pessoas aqui nesse momento, certo? Mas a grande questão a internet e as redes sociais criaram vários fenômenos simultâneos. Entre eles está a existência de uma geração chamada de Z, que consome informação de forma compartimentada, como se cada compartimento fosse uma peça de quebra-cabeça. Só que ninguém mais quer montar todo o quebra-cabeça. As pessoas querem separar apenas as peças que as interessam para lhes dar o conhecimento desejado. Assim, a coesão entre as peças não é dada por elementos textuais, mas pela curiosidade individual e pelo interesse específico de cada pessoa. E aí a gente está gerando nessa geração, né, e aí sendo bem sincero no que eu vou falar agora, uma sociedade desinformada, que acredita que a informação é só aquilo que te colocam como ponta de iceberg. E não é. Então, pegando de trás para frente tudo que eu falei aqui, né, e desvendando para vocês a ponta do iceberg. A gente vive uma sociedade que consome muito todos esses conteúdos, né, consome muito todas essas questões. Eu sei, gente, que vocês estão falando aí no chat e tudo. Daqui a pouco eu vou dar espaço para vocês falarem e voltar para o chat. Senão, não concluo a aula. E eu sei que são temas muito polêmicos, certo? E todo mundo quer participar. Calma que eu vou ler o comentário de todo mundo. Voltando. Então, assim, percebam que todas as informações que eu estou colocando aqui, e quando eu estou construindo esse ser desse adolescente, eu estou colocando fragmentos de informação que a gente precisa agora juntar. Porque tudo se resume ao modo e a visão capitalista das coisas. Não está solto no mundo, não são informações separadas. Tudo que eu estou construindo com vocês é uma linha tênue. Toda a minha fala de hoje é uma fala que, claro, baseada nas respostas de vocês, mas programada para que a gente entenda que o mundo que a gente está vivendo, ele está mais interligado do que a gente imagina. E aí a prova disso
é a pandemia que a gente vive hoje, a situação que a gente vive hoje, né? Que afeta cada um de um jeito, mas afeta todos ao mesmo tempo. E todos agora precisam prestar atenção na decisão que vão tomar, baseado em que eu estou tomando minha decisão. Quando eu baseio a minha solução, e aí, enquanto influenciador, eu me sinto na obrigação de dizer assim, esse tipo de informação ela não é válida, eu estou sendo professor e cientista aqui nesse momento, certo? E baseio todas as informações que eu estou dizendo a vocês em vários estudos, não é somente num local que me interessa, porque é isso que o adolescente faz hoje. E a gente está numa sociedade que vive nesse sentido, que vive nessa busca desse jeito, de que a sociedade ela deve exercer a minha necessidade. E não é assim que funciona. E aí a gente percebe que existem informações que estão colocadas soltas e a gente não percebe de onde elas vêm. Porque, por exemplo, é muito mais interessante eu apoiar uma produção de um laboratório do que apoiar um comportamento. Porque a produção de um laboratório ela é econômica. Quando eu falei que as pessoas tinham que fazer higiene e tinham que usar álcool gel, o que acontece com o álcool gel? Ele some. Ele passa a custar mais caro. Ou seja, as indústrias agora vão produzir e vão cobrar mais caro e vão lucrar mais. Porque eu falei que tem que usar álcool gel. Não tem que usar álcool gel. Você tem que lavar as mãos, é diferente. Você tem que fazer asepsia, é diferente. Tomar banho funciona de vez em quando, para você tirar germes. Né? É óbvio que a solução mais rápida e mais simples é você passar e que ali você garante a limpeza. É mais rápido do que você passar 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos lavando a mão com sabão e tudo. É um saco, é chato, é tudo, vamos lá. Melhor passar o álcool gel e pronto. Tá resolvido o problema. Então eu vou comprar álcool gel. Né? A forma de resolver isso é a forma capitalista, onde eu vou produzir e alguém vai ganhar dinheiro com a situação que está acontecendo. Né? Mas se as pessoas ficarem confinadas, vai resolver o problema e ninguém vai ganhar nada com isso. E eu fico assustado. E aí eu preciso criar desinformação no processo. E aí entendam que eu preciso de pessoas que sejam influenciadoras para mostrar o que eu quero que seja mostrado. E quem eu vou usar de imagem para mostrar o que eu quero que seja mostrado? Aquela pessoa que influencia outras milhares de pessoas. Então, percebam que o conhecimento, ele não é um conhecimento solto no mundo. É por isso que quando eu falo, leia isso, procure informações em tal canto, procure informações em tal lugar, em locais assim, assim, aquilo outro. Né? Quando você vai no médico que você tem muita confiança, por exemplo, que é um médico há gerações da família, que tudo, ele faz uma prescrição médica na bula e diz assim, compre o genérico que funciona do mesmo jeito. Quando você vai no médico do plano de saúde, ele vai e passa um remédio com a marca específica e não te fala para comprar. E às vezes diz assim, não é, se você puder comprar essa caixa é melhor do que comprar o genérico. Por quê? Porque ele ganha aquilo. Né? E aí falando de situações, ganha com aquilo, situações hipotéticas disso, assim, abrindo, por exemplo, eu, por exemplo, já não com remédios, mas com outras coisas, eu já desfrutei muitas regalias e já ganhei brindes e presentes por vender especificamente um produto de uma marca. Desculpa, vender não, influenciar a venda. Influenciei que as pessoas comprassem determinada marca e ganhei presentes com isso. Olha que bacana, olha que interessante. Né? Então, assim, é importante que vocês entendam
que o conhecimento ele não é solto no mundo, né? O conhecimento não está esmigalhado e eu só pego aquilo que me interessa, né? O conhecimento ele é grande influenciador das questões que movimentam a roda, mas ele não está realmente colocado às claras. Você precisa fazer as relações entre as coisas, entender o porquê de determinadas questões, entender o porquê isso funciona e isso aqui não funciona. Então, você tem responsabilidades com isso enquanto psicólogo e psicólogo. Então, é óbvio que a gente pode, por exemplo, criticar posicionamentos de pessoas, como, por exemplo, a colega trouxe aí do repórter que é influenciador. A gente pode criticar, no sentido, inclusive, de que isso atrapalha a vida da gente, mas a gente não pode balizar todo o resto por ele. Não sei se vocês sabem, aí uma coisa que eu lembrei agora, que eu tinha lembrado na hora que você estava falando, só que esqueci, outra coisa me desviou, Daniela. Mas não sei se vocês sabem, teve um país, acho que foi a Suécia, demitiu a secretária de saúde, né, que lá eles estavam nesse mesmo processo que a gente está, né, de confinamento social, e ela foi demitida por quê? Porque ela foi vista na casa de campo dela. Ou seja, ela era uma das pessoas que estava falando sobre o isolamento social e foi na casa de campo resolver um problema. Ela não foi lá para ficar, ela foi resolver um processo, um problema lá. Ela foi no carro dela, não teve contato com ninguém, mas saiu de casa. E ela foi demitida porque saiu de casa. Então, quando você fala sobre aquele fato e do sacrifício que a gente está tendo, essa questão de que o influenciador ele tem muito mais responsabilidade, ele tem muito mais poder no seu ato. Mas se ele está fazendo, ele está um pouco se lixando porque ele mesmo está dizendo, então eu vou fazer também e vou sair de casa. Então ele está falando uma coisa e tem algo por trás disso e eu vou resolver, entendeu? Então, especialmente no caso de crianças e adolescentes, vale ressaltar que toda a parafernália tecnológica atual muitas vezes é utilizada como fuga ou válvula de escape. Frequentemente, o envolvimento excessivo nada mais é do que a sinalização de dificuldades pré-existentes. Está se tornando também mais frequente uma nova síndrome denominada tecnoestresse, ou nomofobia, também conhecida. Ela se caracteriza pelo desejo incontrolável de verificar constantemente o correio eletrônico ou os programas de mensagens instantâneas, de estar sempre atento ao toque do celular, ou de brincar no computador ou dedilhar no celular em todos os momentos livres, e muitas vezes, ao mesmo tempo, nas multitarefas, induzindo aos quadros de ansiedade generalizada. Esse é um outro assunto que a gente vai entrar, que é oriundo do uso exacerbado da internet, né? Então, assim, para finalizar, eu vou dar essa outra parte de consumo e consumismo, eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se tem mais coisas para acrescentar. O pessoal está falando dos YouTubers, mensagem de Bárbara acima. Cadê? Eu tinha parado aqui em que Felipe falou que nunca viu o xará dele. Assista. Não estou dizendo para você dar uma colher de chá para ele, não. Assista para saber que tipo de informações ele está trazendo para os adolescentes. É nossa obrigação, certo? Sueli falou do Dr. Roberto Calil antes, na Jovem Pan. Ok. Ana Shirley nunca ouviu falar do Condzilla. Se você não ouve nenhum tipo de música pop da atualidade, talvez você não tenha ouvido falar mesmo de Condzilla, Ana Shirley. Mas todo mundo, ele começou com funk, mas todo mundo começou com pop. Nem o Whindersson. Assim, é besterol. Aí o Whindersson, sim, é besterol, né? É um canal somente de humor, mas entenda, né? Sueli Tito, essa informação que o remédio provoca cegueira foi retirada de qual fonte? Foi retirada da bula, Sueli Tito. Na bula fala que pessoas que têm glaucoma podem ter efeito colateral de causar cegueira. Ou seja, se tiver algum processo de pressão intracraniana, ele pode trazer sequelas graves para sua visão. Na bula do remédio diz isso.
da live de Marília Mendonça, coitada, né? Ele foi competir com outra live. Certo que ela teve 16 milhões de views, que bacana pra ela, eu acho bacana. Né? Não sei se vocês perceberam lá nos youtubers famosos, como é o nome dele? O Justin Bieber é um que continua sendo um dos grandes dos artistas individuais e cantores conhecidos. Ele é o que tem um canal individual maior. E é bem bacana assim as coisas que ele faz, né? Além de produzir as músicas dele, cantar, ele também faz alguns covers, canta música de outras pessoas. É bem bacana. E tem ele bem bebezinho ainda. Dê uma olhada. Ai, meu Deus. Não entendi o que o Felipe falou. Eu não acompanhei a trade dele. Nem o Wilson. Parar no particular, não consigo manter a atenção. Então, se você faz como estudo, você consegue manter a atenção. Né? Faça como um exercício de estudo. Ouça. Dá um exemplo meu. Eu nunca gostei de pagode, pagodeira, né? Esses pagodes baianos. Nunca gostei. E aí vim para Bahia. E aí descobri o subúrbio ferroviário. E descobri que as pessoas lá ouvem muito pagode. E descobri que o pagode ele é música de gueto, no sentido de que o pagode baiano, aquele pagode de raiz mesmo, aquele pagode que fala de muita putaria, de muita coisa, ele fala muito da vivência, da realidade das pessoas dali. Eles consomem aquilo porque aquilo é a vida deles, é daquele jeito. Se você quer entender uma comunidade, entenda o que ela consome. Enquanto música, aquilo faz sentido naquele momento para aquelas pessoas. E é um processo cultural. Por mais que eu continue não consumindo, achando pejorativo a música, achando que denigre a imagem da mulher, diminui a mulher enquanto objeto, coisa toda, blá 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 blá, faz sentido ali, certo? Minha filha assistia o Neto na piscina, deu um mortal. É por isso que eu falo para vocês assistirem com os filhos de vocês. Responsabilidade dos pais é assistir o que os filhos estão assistindo. Acompanhem e oriente os pais dos adolescentes que vocês acompanham a isso também. Né? Eu acho que ele deixou de ser sem noção, isso eu já tinha lido. Exatamente. Se você acha que o que está no conteúdo não serve para seus filhos, então tem que proibir mesmo. Uma responsabilidade muito grande de trabalhar com criança. É, Então, entre esses 10 mais, tem alguns canais que são de Minecraft também, que são muito interessantes. E assim, o Minecraft é um jogo que influencia demais as crianças, né? Agora tem o TikTok é só resenha, aqui rola mais vídeos de jogos do que como jogar. Então, isso é importante. Mila coloca aqui que nada que tenha interação online com pessoas estranhas. Se for ter algum jogo assim, fico grudada para ver se ela está jogando com alguns amigos. E isso é importantíssimo, né? Fazer live no Insta, quando eu virar influenciador digital, eu faço, Tatiana. Minecraft domina a criança demais. É, eu acho que Minecraft ele é um jogo genial. Genial, genial. Domina a criança, eu vou tentar responder para o Felipe, viu, Jamile? Porque ele exige multifatores para o indivíduo desenvolver. E ele pode. E ensina, por exemplo, coisas como: para eu construir alguma coisa, eu tenho que retirar a matéria-prima de algum lugar, juntar coisas para montar matérias-primas mais complexas e começar a construir outras coisas. É interessantíssimo Minecraft. Minecraft Online eu não sei exatamente como funciona, mas eu sei que você consegue visitar as coisas que outras pessoas fizerem. As pessoas se matam, né? Um bonequinho mata um do outro e tudo.
Beleza. Bárbara não está conseguindo o chat online, né? Então vamos continuar e mudar um pouquinho do assunto. E aí, esse consumo desenfreado faz com que, por exemplo, você não consiga sair de casa sem seu celular, porque parece que você está perdendo parte da vestimenta, parte do seu corpo, né? Parte do que é você. E aí é interessante, importante que a gente comece também a gerenciar esse mundo digital de outras formas com o adolescente, né? Gerenciar esse mundo digital com outras possibilidades, né? O advento de livros físicos, né, de literatura juvenil pode ajudar muito nesses casos, né? Quais são os perigos do mundo digital? Fadiga e ressecamento ocular, ler, não é ler, é ler. Lesão por esforço repetitivo, geralmente ela dá aqui no pulso, né? Pelo esforço repetitivo, geralmente era doença somente de secretárias, né? Dizer que era doença só de mulher, porque era doença da fragilidade. Mas hoje em dia várias pessoas estão tendo dores no pulso por conta desse esforço repetitivo, da digitação, ou manter muito preso, né? Transtorno de sono, porque o sono ele é totalmente desregulado. Perda auditiva, por conta, das vezes, do uso dos headphones, e aí tem barulhos ruins e barulhos, ouvir o jogo alto demais. A obesidade por conta também do ostracismo, né? O uso de substâncias psicoativas, risco de abusadores virtuais e cyberbullying. Daqui a pouco eu falo sobre isso, automutilação, o momo e o suicídio, bolinha azul. Deixa eu pegar um negócio aqui para mostrar a vocês que eu separei. Não posso apertar muitos botões. Isso aqui é do meu videogame. Isso aqui é um bastão de sensor de movimento. Quando eu movimento ele na frente do videogame, tem um sensor que capta esses negócios aqui. E o que acontece? Eu sempre fui contra essa coisa do ostracismo, né, e do dizer que todo jogador de videogame ele é obeso. E aí eu me tornei uma pessoa obesa. E de uns tempos para cá eu procurei alternativas, né? É caro, é uma alternativa cara para o videogame, mas é uma alternativa extremamente interessante, né? Existem jogos que você usa isso aqui. Você coloca, alguns colocam um óculos de realidade aumentada, realidade virtual, outros não precisa, outros você só dança na frente. Tem um videogame que você não precisa disso aqui, né? Que ele capta os seus movimentos sem precisar dessas movimentações, mas ajuda a manter um pouco da saúde física e ainda tendo a diversão do jogo eletrônico, a diversão da competição do jogo eletrônico. Então tem vários jogos, assim, jogos de dança, jogos de luta, jogos de espada, jogos de dança envolvido com jogo de espada, jogos de interação, que você continua se movimentando. Esse talvez seja o futuro, né, para impedir coisas como esses problemas colaterais do uso excessivo das tecnologias, do videogame, essa coisa toda, né? Quando a gente passa para o uso de substâncias psicoativas, riscos dos abusadores virtuais, cyberbullying, automutilação e suicídio, a gente está falando de uma outra categoria, que é o que acho que é Sueli que estava falando aí agora no chat. Cadê? Cadê? Que fala, o pessoal que estava falando sobre acompanhar os filhos com quem está jogando e tudo. Isso é importantíssimo. Não existe essa coisa de adolescente e criança. Primeiro, não existe a coisa de criança ter rede social. Não façam isso, não deixem. Rede social é coisa para adulto. Por isso que o Facebook, o Instagram precisa ter 18 anos para fazer a conta. Ah, professor, mas na hora que você faz a conta, você aperta lá o botão, diz que tem 18 anos e acabou. E adolescente tem Facebook por causa disso. Por que não é uma rede social feita para adolescente? Porque a interação ela é muito frágil. Você não consegue controlar os primeiros impulsos das relações sociais. E isso cria um processo muito complexo. Além do fato de que tem muitas pessoas na internet que estão ali buscando essas brechas nas pessoas, né?
Criança, por exemplo, oriente os seus filhos que jogam online a nunca falar assim, estou sozinho em casa. Hoje eu estou sozinho em casa. Nunca. Ninguém está sozinho em casa na quarentena, Roberto, mas nos outros períodos, nunca oriente seus filhos a dizerem, onde é que você mora? Eu moro no bairro tal, na rua tal, na casa tal. Por quê? Porque as pessoas vão anotando essas informações, né, e vão colhendo os dados aos poucos, e aí daqui a pouco eles sabem que você está viajando. Porque seu filho falou num jogo de Minecraft, eu vou viajar. E alguém que estava ali o tempo inteiro, que você não conhecia pessoalmente, não sabe quem é, que seu filho deu essa informação, era só o complemento que ele precisava. Ele já tem seu endereço, ele já sabe que vocês todos estão viajando por 2 semanas, né? Mas meu prédio tem porteiro. Um tempo atrás teve um assalto, depois me perguntem detalhes sobre isso, mas que foi mais ou menos isso. Tinha porteiro, mas tinha alguém no prédio que alugou um apartamento no mesmo prédio e conseguiu roubar vários apartamentos naquele prédio. O que eu estou querendo dizer? A internet é facílimo você comprar qualquer tipo de droga. É super simples comprar qualquer tipo de droga. E elas entregam em casa. Você não precisa sair de casa, né? Esses abusadores virtuais, o cyberbullying, né, nessas relações sociais, isso é muito, muito complexo, porque o adolescente ele não mede o que está acontecendo, o que está fazendo. Então ele diz que, por exemplo, o adolescente é chato e merece morrer. Ele não deseja aquilo de verdade, realmente, assim, quando ele entende qual é a noção da ideia de morrer, certo? Mas são coisas que o adolescente faz por impulso. Naquele momento, morrer para ele, em geral, significa que ele não quer aquela pessoa mais presente na vida dele. Ele não sabe que se ele pegar e bloquear a pessoa na rede social, ele não vai ter a pessoa mais presente na vida dele. Só que o que acontece? O bullying ele gera um linchamento virtual. Porque aí várias pessoas vão começar a falar coisas escondidas por trás do teclado, achando que você não tem como rastrear nada disso, e vai gerar realmente uma questão muito maior, né? E aí sobre a automutilação, o momo e o suicídio, aí voltando, por exemplo, os vídeos infantis, o YouTube detectou que algumas pessoas estavam hackeando vídeos infantis e estavam entrando um videozinho de uma bonequinha bem estranha que ensinava as crianças a se cortarem, né, quando estivessem tristes, que se cortar era bom, né? E aí tem o advento também da baleia azul, que eu não vou me estender muito sobre isso também, mas que era um programa de 50 passos, onde uma pessoa ficava dizendo quais são os desafios que a pessoa tinha que continuar cumprindo, e o último era cometer suicídio. E várias crianças acabaram fazendo isso. Por quê? Por causa do afastamento dos pais, acreditando que o adolescente precisa de espaço. Ele não precisa de espaço, ele precisa de carinho e atenção, né? Ele precisa do espaço dele, não precisa da como é que a gente chama? Da liberdade, não, ai meu Deus, esqueci o termo agora. Da privacidade. O adolescente não precisa de privacidade. Ele precisa dos pais o tempo inteiro com eles, ok? Paradoxalmente, a rede que nos conecta a tudo e a todos tem provocado a solidão e o desamparo. O que deixamos de ver enquanto sociedade? Essa é a pergunta que fica. São tantas as informações recebidas que não conseguimos processar a gravidade de alguns acontecimentos. Afinal, como calculou Inácio Ramonet, nos últimos 30 anos se produziu mais informações no mundo do que nos 5.000 anos anteriores. E aí, assim, a criação de conteúdo de forma destemperada também cresce na mesma proporção, né? Então, as pessoas se acham no direito de dizer o que querem. Pessoas se acham no direito de defenderem o que querem, ok? Então, assim, entendam que é óbvio que o meu discurso também é político. E vocês devem pegar o meu discurso como uma das faces do conhecimento, certo? Eu tomo cuidado de que eu estou falando, eu ir atrás, correr e ver, visualizar, e tudo, tomo esse cuidado. Quando eu tenho um cliente adolescente, se ele joga um determinado jogo,
eu vou atrás do jogo se eu não conhecer anteriormente, eu vou saber o que é que significa aquilo, que tipo de representações aquilo pode ter, né? E essas representações eu utilizo durante o meu processo terapêutico. Se ele assiste ou ouve determinadas bandas, é isso que eu vou fazer, entendeu? Então, a gente, enquanto sociedade, a gente não pode deixar que o conhecimento ele seja somente tratado na superficialidade. E aí vocês também, ao ouvirem o que eu estou falando, vocês não podem tratar o meu conhecimento como o único verdadeiro. Ele deve servir para complementar tudo aquilo que vocês estão aprendendo e estudando, certo? E aí, né, fica a pergunta, qual o papel do psicólogo nesse cenário que se desenha? E essa é a atividade dessa aula, né? Qual é o nosso papel? Qual o papel que se encaixa melhor na nossa função, né? Do acompanhar esse comportamento e o que é que a gente tem que fazer. Ao responder sobre essa pergunta, pode mandar tanto aqui no Teams, pode mandar também no Ava. Lembrem-se de duas coisas. Se você for botar no Teams, coloca o teu nome. Aluno falando de tal, e aí escreve o que você está querendo. Porque eu vejo só o e-mail de vocês, tem gente que eu não sei quem é o e-mail, não estou ligando o nome da pessoa. Eu vou ter que ir naquela listinha que o pessoal mandou para mim, vai ser complexo, certo? E aí a gente gera coisas como isso aqui, né? Essa busca desenfreada do adolescente, e eu quis usar essa imagem realmente, né, para exemplificar, são a mesma pessoa, né? Esse menino é o mesmo de um lado e do outro. Eu gostei muito da ideia, né, de ter utilizado o maiô escrito gorda, né, ele foi um adolescente que sempre prezou por um corpo mais esguio, mais magro e tudo, assim, e ele sempre falava que era muito sacrifício mental e esforço físico e mental muito grande para manter isso, né? A partir do momento que ele começou a se gostar mais, independente do que as pessoas diziam, né, o corpo dele passou a não incomodá-lo. E aí ele começou a utilizar enquanto resposta social o corpo para incomodar outras pessoas, né? E o adolescente ele busca muito isso, né? E a mídia traz, se vocês prestarem atenção, assim, as roupas elas são sempre apresentadas por uma adolescente magra. Não que seja a ditadura da moda, né? Não existe mais isso, né? As mulheres empoderadas, blá blá blá, blá blá blá, mas na verdade as marcas não vendem tamanho GG, porque elas não querem que pessoas gordas sejam vistas usando as marcas, né? E aí gera questões como bulimia, anorexia e gordofobia, que eu não vou tratar de anorexia e bulimia, porque eu sei que tem um grupo que vai tratar sobre isso nos nossos trabalhos. E aí eu quero me atentar só a gordofobia, no sentido de que nem todo gordo ele tem problemas de saúde. Mas se olha para um corpo gordo e você diz, mas eu só estou falando isso por causa da sua saúde. Tá, vocês acham que o meu médico, o meu nutricionista já não me falaram isso, né? O meu médico fala assim, poxa, suas taxas estão ótimas, né? Seu triglicerídeo, suas taxas de gordura tão tranquilos, aquele HDL, LDL, sei lá, blá 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 blá, tão ótimos, né? Mas você é uma pessoa gorda e pessoas gordas são grupos de risco para ter ataque cardíaco e diabetes, né? Ou seja, por mais que todos os dados científicos provem que eu estou bem, o visual mostra que eu não estou. Tem alguma coisa errada e você é uma pessoa gorda. Botando na mente da gente que emagrecer é parte da saúde, né? Ficar gordinho é parte da doença. E qual é o nosso papel e o papel da família? E aí, de uma forma geral, o papel da família é acompanhar esse adolescente muito de perto. Porque desses casos de bulimia, anorexia, desses tratamentos, dessa necessidade de estar magros, gera vários problemas. E a família precisa estar muito perto do adolescente nesse momento.
porque senão não vai perceber, não vai notar o que está acontecendo, né? Qual o lado bom de toda a internet, né? Para a gente começar a finalizar a nossa aula de hoje. O lado bom é que por todos os países os adolescentes vêm utilizando a comunicação como estratégia e como instrumento para transformar a realidade em suas escolas, comunidades e cidades. Hoje existem pelo país inúmeras iniciativas desenvolvidas por organizações não governamentais, ONGs, com apoio ou não do poder público, que aliam a energia, o potencial e a criatividade dos adolescentes às infindáveis possibilidades geradas pelas novas mídias, fazendo um trabalho que une comunicação, educação e mobilização social sob a dominação da educomunicação. Então, existem pessoas pensando na comunidade através da internet e se transformando através disso. Existem pessoas agindo e ajudando as pessoas. E aí transformando também adolescentes. Então não tem só coisas ruins. As coisas ruins servem para a gente manter o alerta o tempo inteiro, né? E aí, assim, utilizar essas novas tecnologias na educação só potencializa o status de aprendizagem, né? Potencializa o status do adolescente atual, e por isso que parece que ele é muito mais informado, porque lembra que eu falei lá na construção do cérebro, blá, 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 que ele está em formação, que nesse momento é o momento da gente bombardear ele de situações que possam envolver raciocínio lógico. Por exemplo, um jogo como Minecraft, ele é um jogo que exige raciocínio lógico, resolução de problemas, rápido, né? E aí, das brigas, né, como acho que a Vanessa que falou, de vez em quando a cada briga é bom, e deixa a criança resolver a briga, porque a criança precisa aprender a resolver problema. Antigamente, quando eu chegava em casa com um problema, minha mãe dizia, volte lá e vai resolver. Hoje em dia, os pais é que vão fazer isso, porque eu tenho que defender meu filho. Não tem. Enquanto a questão é entre eles, observe de perto, mas ensine ao seu filho a resolver os problemas dele. Porque você pode estar gerando aí um adolescente que é passivo nas situações, que ele vai sempre esperar que alguém resolva a situação dele. Ele vai sofrer enquanto não tiver ninguém para resolver, ou quando você não conseguir resolver o problema dele. Mas quando você ensina ele a buscar e resolver o problema, aí sim você pode dar para ele possibilidades muito mais fortes e conscientes de chegar ao status de um adulto mais fundamentado. Ok? Vamos ler as últimas mensagens rapidamente, que a gente já estourou o nosso tempo, né? Tá, pessoal assistir vídeo de jogo, pessoal mandando fazer live, eu já tinha falado, tá. Tá, Vanessa, eu vou comprar Minecraft para aprender a jogar esse jogo. Esse talvez seja o único jogo que eu só vi assim pequenininho e nunca me envolvi. Jogo muito Fortnite, né? Mas vou usar Minecraft também. Remetendo ao Minecraft, falando Felipe, os jogos realizam um papel semelhante ao do brincar no aprendizado da criança. Ainda mais se for um jogo complexo que leva a um encadeamento de ideias lógicas. Minecraft é um exemplo. Não conheço muito por achar chato. Até resenhava que ficar quebrando bloco é exercício de paciência. Mas jogava Dark Orbit, um jogo de batalha de naves interestelar que envolvia três companhias que batalhavam pelo domínio do espaço sideral. Em meio a eles tinha os NPCs alienígenas, guerras patente, toda uma construção bem complexa até que a ia de política a refinação de minérios. E também havia o contato com servidores de vários países. A América Global mesmo era uma mescla de companheiros de várias línguas e achava de tudo. Enfim, o jogo tem uma capacidade imensa de potencializar o aprendizado. Exato, se você consegue perceber isso num jogo como o Dark Orbit, você consegue perceber os ganhos que os adolescentes podem ter com esses jogos, né? Tatiana fala sobre autoimagem positiva e autoaceitação, e eles fazem grupo no WhatsApp, conversam enquanto estão jogando, paralelamente.
Finalmente você ouviu Billie Eilish, gostou? Então, ouvi naquele dia, coloquei no meu coisa, no meu, como é que chama? Nas minhas listas do Deezer, mas confesso que eu vi muito pouco, porque o momento não pede Billie Eilish, na minha playlist. O momento não pede Billie Eilish, pede coisas como assim, Ivete Sangalo, Glória Groove, coisas que façam a gente pular e pensar. Não pede músicas reflexivas, não. Gente, eu vou encerrar a gravação, mas vou continuar com vocês, tá bom? Encerrando a gravação por aqui, né? Depois já para postar para vocês lá no YouTube para quem não veio para a aula, né?